Deus, a paz do Senhor a todos, bom dia a todos que estão nessa live. Antes de mais qualquer coisa, chame alguém para essa live, alguém que você sabe que precisa de uma palavra, alguém que precisa de algo essa manhã, não porque temos ou somos, mas porque o Senhor tem. Então compartilha com mais 10, manda no grupo de WhatsApp, manda para um contato, compartilha esse link com alguém, com certeza o Senhor tem algo para o teu coração. Quero agradecer aqui a missionária Nália por essa oportunidade. Eu estive aqui a semana passada, cantando, e é um privilégio estar aqui com vocês. Também queria agradecer minha amiga Tairine, que foi ponte para que possamos estar aqui essa manhã, Minha amiga Flor diz que tem pessoas que são pontes em nossas vidas, e dessas pessoas nós fazemos questão de falar. Já também existem pessoas que são pedregulhos, e essas a gente nem se atém, Mas glória a Deus pela vida da irmã Tairine. Eu não sei se ela está por aí, mas foi ela que fez essa ponte, para estarmos aqui essa manhã. E aqui estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Antes de ministrar a palavra também, como eu disse semana passada, nós temos uma música ali no YouTube, para quem não conhece ainda, procura ali Raquel de Barros. E eu não sei se a missionária viu, mas na terça-feira nós lançamos uma outra canção, a canção O Julgamento. Nós estamos divulgando essa canção, uma canção cristocêntrica, que fala sobre a morte e ressurreição do nosso Deus, a maior história da humanidade, é a história mais importante, que é a história da nossa salvação, e nós estamos ali divulgando no YouTube. Depois você procura, depois que acabar a live, a canção O Julgamento. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, e é uma palavra muito conhecida de todos nós. Até as crianças, até as pessoas que não têm o hábito de ler a palavra, vai conhecer esse salmo, que é o Salmo 23. Salmo 23, eu acredito que é o salmo mais conhecido mundialmente, Quem não conhece Salmo 23? Então, eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Pegue a sua Bíblia essa manhã. A Bíblia, a palavra do Senhor Jesus, é aquilo que nos alimenta a nossa alma, Nós precisamos sim orar, precisamos ter um relacionamento, mas nós precisamos ter o hábito de ler a palavra do Senhor. A nossa alma precisa ser alimentada, e a palavra é o pão. Salmos 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é uma palavra, como eu disse, muito conhecida. É um salmo muito conhecido, e eu disse Senhor, mas o que o Senhor quer me revelar através desse salmo? A gente já viu tanto nessa passagem, e o Senhor trouxe algo ao meu coração que eu queria compartilhar com vocês. Como eu disse, eu canto, já faz 36 anos que nós estamos aí, seguindo cantando, e há pouco tempo o Senhor começou a revelar algumas coisas a mim, a palavra, e eu me sinto privilegiada de ser instrumento, da palavra do Senhor Jesus. E nós estamos diante de uma palavra que Davi, ele compôs esse salmo, Muitas pessoas pensam que os salmos todos são compostos por Davi, mas na verdade não são. Tem salmos de Moisés, tem salmos de Salomão, tem salmos do rei Ezequias, mas esse salmo especificamente, sim, ele foi composto por Davi. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Davi, sendo pastor, ele fala de Deus dessa forma, como pastor. E naquela época era tudo abordado como povo, como nação, mas Davi fala, ele é o meu pastor. Davi estava falando de um Deus relacional, de um Deus pessoal. Meu pastor, independente se o povo falava de outra forma, ele, independente dos outros,
tinha essa certeza, esse relacionamento pessoal com Jesus, com o Senhor, e ele poderia falar, ele é o meu pastor. Davi, como guerreiro, Davi como capitão, como soldado, ele poderia falar de um Deus, o Senhor é o meu capitão e eu sou o seu soldado. Ou como rei, ele poderia falar, o Senhor é o meu rei, eu sou o seu súdito. Mas o que eu acho lindo é que Davi faz uma relação para mostrar como é simples o nosso relacionamento com Deus, como o Senhor é um Deus relacional, porque rei, na verdade, é um ato muito formal, capitão também, tem aquela coisa de patente, talvez é uma coisa mais distante, mas Davi quis trazer o Senhor como Deus relacional, e ele fala de algo que ele conhece, ele fala de algo íntimo, de algo pessoal, porque ele fala, ele é o meu pastor, lembrando do seu cotidiano, lembrando do seu dia a dia, lembrando que ele era um pastor também. E eu acho interessante que o Senhor sempre vai nos falar, nos mostrar daquilo que nos é peculiar, daquilo que nos é íntimo, e essa manhã o Senhor se apresenta a você como um Deus relacional, como um Deus simples, como é alcançável essa graça, como eu disse naquela canção, né? Como é simples alcançar esse relacionamento com Deus. E Davi, ele segue falando, e ele fala, nada me faltará. E no hebraico original, quer dizer, de nada eu terei falta, porque se nós olharmos para a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, algumas coisas ainda nós não conquistamos, não é verdade? Se nós queremos conquistar uma casa, talvez hoje eu não tenha essa casa, talvez eu preciso ainda concluir um projeto. Então, assim, existem coisas na nossa vida que nós ainda não temos. Mas Davi não está falando de algo material. Davi não está falando de dinheiro. Davi não está falando de sucesso profissional. Não. Davi está falando que com a presença do Senhor, com a presença do seu pastor, ele não teria falta de nada. Ele não sentiria falta de nada, porque assim como ele cuidava das suas ovelhas, o pastor o conhecia. O pastor conhecia suas mazelas. O pastor conhecia suas feridas, o pastor conhecia o seu dia a dia e nada iria faltar, porque o pastor tem tudo para cuidar de Davi. E eu acho interessante que Davi era pastor em Belém, e quando eu fui pesquisar sobre a arqueologia do lugar, Belém é um lugar diferente. Na verdade, quando ele fala pastos verdejantes, me remete que Belém talvez era um lugar cheio de pastos, né, todo verde, mas não. É tanto que em 1 Samuel, no capítulo 17, quando Davi desce ali para derrotar o gigante Golias, ele abre e fala assim para ele, Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, Belém era realmente um lugar deserto, era como se fosse uma planície, mas era totalmente deserto. Não era gigante, não era. Ele estava dizendo que na companhia do pastor, ainda que ele estivesse no deserto, ainda que o cenário fosse difícil, todavia o Senhor estaria com ele, nada iria lhe faltar, independente do cenário, independente se é deserto, saiba que o Senhor está contigo e nada vai faltar a você. E aí, quando eu entendo isso, que Davi estava falando disso, dessa forma do seu pastor, que a presença dele suprir as suas necessidades, aí eu começo a entender. Ou seja, era no deserto que as ovelhas eram apacentadas, e mesmo no deserto, Davi via pastos verdejantes, Davi via águas tranquilas. Por quê? Porque o seu pastor estava com ele, e ele se sentia assim, na companhia do seu pastor. E aí o Senhor fala, mesmo nos dias difíceis, mesmo no calor escaldante do deserto, o Senhor é o Jeová Shalom, aquele que nos traz a paz. O Senhor é o Deus da paz, é o Deus que tem paz para a tua vida, mesmo no sol escaldante do deserto. E também eu começo a pensar sobre o quê? Que naquele deserto, mesmo que era um lugar difícil, mesmo que os pastos verdejantes, segundo os historiadores, eles tinham que caminhar durante algumas horas para chegar nesses pastos verdejantes, para chegar nessas águas tranquilas. Mas aí Davi, ele nos fala que ele teria essa provisão. E aí eu lembro de Jeová Jireh, o Deus da provisão, que é pão, que tem o alimento, que tem o básico, que é a água e o pão. Ele não vai deixar faltar. Jeová Jireh, ele é
O pão da vida, ele é a nossa provisão. A água é algo básico. Os pastos verdejantes eram o que é alimento para as ovelhas. Ou seja, Deus irá prover. Jeová Jireh irá prover de novo. Mesmo no teu deserto, nada vai te faltar. Nós temos história de profetas que foram alimentados por corvos, de profetas que o Senhor trazia pão. O povo de Israel, no meio do deserto, descia o maná do céu. O Senhor está dizendo: eu sou o teu pastor, Jeová Jireh, e mesmo no deserto não vai te faltar provisão. Ele conhece as suas necessidades. João 14 fala: eu sou o pastor e sou conhecido por minhas ovelhas. Ou seja, se ele é um Deus que te conhece, ele sabe o que você precisa essa manhã. Se ele é um Deus que te conhece, quem conhece sabe as necessidades. Quem conhece sabe aquilo que você precisa, e ele é o teu pastor. E ele está te dizendo hoje: nada vai te faltar. No deserto tem provisão. E aí Davi segue e ele vai falar assim: ele refrigera a minha alma. E quando eu penso em refrigério, eu penso em Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que não importa como a sua alma está hoje, não importa as suas dores, ele tem refrigério, ele tem cura para a tua alma. Refrigério é o quê, minhas irmãs? Meus irmãos, refrigério é refrigerar. Refrigério é que a tua alma não vai viver enferma emocionalmente, porque Jeová Rafá tem cura, tem refrigério. Esses dias, a minha geladeira, quando eu acordei de manhã, ela tinha queimado o motor dela. E automaticamente nós pensamos: eu preciso tirar as coisas daqui da geladeira. Por quê? Porque vai estragar. Os alimentos vão perder ali os seus nutrientes, eles vão estragar, vai se perder. Mas aí, quando o Senhor fala que Ele é o nosso refrigério, é porque as suas emoções não vão se perder. Você vai ter equilíbrio, você vai ter refrigério. As suas emoções serão refrigeradas. Você será guardado, porque Ele é Jeová Rafá, que tem refrigério. Refrigério é o que? Guardar as emoções. É tornar novo de novo, sabe? É vigor para a tua alma. E o Senhor tem refrigério para a tua alma esta manhã. E Ele segue dizendo: guia-me pelas veredas da justiça. Eu me lembro de Jeová Tsidkenu: o Senhor é a minha justiça. Ele é a tua justiça. Ele nos ajudará. Você não vai precisar se justificar, assim como Davi muitas vezes. Era o Senhor que advogava por ele. Era o Senhor que justificava Davi. Então o Senhor está dizendo para alguém hoje: confie que a justiça virá. É Ele quem vai advogar as tuas causas. E o mais interessante é que fala: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. É por amor ao nome dele, porque ele é um Deus que honra o teu nome. Não é por mérito nosso, não é por merecimento, é porque ele não pode negar a si mesmo. Sendo um Deus de caráter, sendo um Deus de fidelidade, ele vai defender o seu nome, e por isso ele vai advogar a tua causa. Ele é um Deus de aliança, é um Deus de honra, Deus fiel, e ele será justiça na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Ou seja, esse Deus trará provisão, trará paz, trará cura, trará justiça, e nada vai te faltar. Mas aí tem uma coisa interessante: pastor é pastor de ovelhas, não é pastor de lobos. Pastor não é pastor de cavalo, não, é ovelhas. Entenda isso. Por que ovelhas? Porque ovelhas é um animal domesticado, é um animal dócil. Se a gente pegar as ovelhas que estiverem passando ali, você pisar no calo dela, ela não vai se defender. Ela não tem nem como, ela não é um animal que vai contra-atacar. Ela não é um animal que se defende sozinha. Ela não é um animal agressivo, não. Ovelha é um animal dócil. É um animal dependente. É um animal obediente. Então entenda isso, ele é pastor, mas nós precisamos ser ovelhas. Se alguém pisar no teu calo, é ele que te defende. Eu disse agora há pouco, o Senhor é quem te defende. Mas aí, se você quer ter realmente um pastor, você precisa ser uma ovelha obediente, dependente. A ovelha, ela escuta a voz do pastor, como diz em João 14, eu acho que é João 10, na verdade, que fala sobre as ovelhas, João 10. Aí o Senhor fala assim: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me seguem, elas me escutam e me seguem. As ovelhas reconhecem a voz do pastor, as ovelhas vão andar no caminho somente que o pastor determinou que elas andem. Ou seja, é por isso que Davi fala ovelhas, porque nós somos dependentes. Ovelhas nem garras têm.
Nem garras elas têm, elas são um animal totalmente doméstico, totalmente dócil. E o que eu acho interessante é que as ovelhas não conseguem atacar o seu predador. É o pastor que defende. A Bíblia fala, Davi, que livrou as ovelhas do urso, do leão, elas não se defendem, assim como nós. É o Senhor quem luta por nós. É o Senhor que nos defende. E as ovelhas também, elas não enxergam direito. Se você for pesquisar depois, segundo os pastores, segundo o pessoal que mexe com as ovelhas, que é o apicultor, eles falam que as ovelhas, elas como se fosse míope, ela só enxerga a sua volta mais ou menos 8 metros. Então elas nem enxergam direito. E nós, assim como as ovelhas, realmente somos dependentes do pastor para nos guiar, para nos alimentar, para nos defender no inimigo, para contra-atacar o inimigo. O Senhor disse, eu sou o bom pastor das ovelhas. As ovelhas também, elas seguem a voz do pastor, e o pastor é ele que vai à frente. Elas ouvem a voz do pastor, e João 10 fala que eu estou à frente das minhas ovelhas. Então entenda isso, você não pode agir por conta própria. Você não pode agir segundo o teu coração. Você não pode querer se defender daquilo que às vezes alguém fez contra você ou falou de você. Entenda isso, você é a ovelha, é o teu pastor que vai te defender. É o teu pastor que está à frente de você. A ovelha, ela não se alimenta se o pastor não guiar ela. Eu acho interessante que eu fui pesquisar sobre isso. E as ovelhas vão, como eu disse, caminham algumas horas para chegar ao pasto verdejante. Quando elas chegam ali, a primeira coisa que o pastor faz, no meio daquele pasto, como elas não enxergam direito, que eu disse a vocês, ele começa a tirar as ervas daninhas do meio do pasto. Porque essas ovelhas não enxergam, elas não sabem discernir aquilo que é bom para elas. E aí, se elas comem aquela erva daninha no meio da pastagem, elas vão adoecer. Elas vão ficar ruins de saúde, né? Isso vai causar mal a essas ovelhas. Aí o Senhor está dizendo assim para alguém essa manhã: se alimenta do pão, se alimenta daquilo que eu preparei para você. Não tente se alimentar de coisas ruins, de ervas daninhas. O pastor tem alimento para você. O pastor tem palavra para alimentar a tua alma. Mas tem ovelhas se alimentando de coisas ruins e por isso vivem enfermas espiritualmente. Mas você precisa depender do pastor para se alimentar, para caminhar. E nós entendemos isso porque se ele fizer nada, nós faremos. Somos dependentes. Ovelhas nem se limpam sozinhas. Ovelhas não se limpam sozinhas. Os gatos se limpam, os passarinhos se limpam. Mas a ovelha nem sequer se limpa sozinha. Tanto que se ela estiver com a lã muito pesada, muito carregada, e essa ovelha cair no riacho, ela vai se afogar. A ovelha, se ela cair também, ela estiver muito pesada, ela fica de barriga para cima até morrer asfixiada. O pastor é aquele que cuida. O pastor é aquele que nos limpa de todo o pecado. O seu sangue nos limpa de todo o pecado. Mas entenda isso, o pastor é somente pastor de ovelhas. O pastor é somente pastor de ovelhas. E aí eu pergunto para você hoje, você é lobo ou você é ovelha? Porque é lobo que ataca. É lobo que ataca se pisar no teu pé. Ou você é lobo ou você é ovelha. Entenda isso, ele é pastor de ovelhas. E aí eu pergunto a você essa manhã, você tem ouvido a voz do teu pastor? Será que você consegue distinguir a voz do pastor? Porque João 10 diz que ele chama as tuas ovelhas e elas não seguem a voz de estranhos. João 10:5 fala assim, de modo algum seguirão estranho, antes elas fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Mas tem ovelha que está saindo do aprisco, tem ovelha que está caindo em precipício, tem ovelha que está ouvindo a voz de estranhos e seguindo por caminhos errantes. Mas o Senhor está dizendo para alguém essa manhã, ouça a minha voz, venha pelo caminho, siga o caminho, seja como essas ovelhas que de modo algum seguirão estranho, mas foge deles, porque não reconhecem a voz de estranhos. Ovelha segue o caminho do pastor, ovelha é obediente, ovelha ouve a voz e segue. Ovelha se alimenta daquilo que o pastor dá. Ovelha é dependente. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e por elas eu sou conhecido. Quando se é relacional, quando se é conhecido, essa ovelha descansa, essa ovelha obedece, essa ovelha não questiona. Ela sabe que assim como João
João 10 diz: se for necessário, eu dou a vida por minhas ovelhas. E na verdade, quando o Senhor disse isso, ele mesmo se entregou, ele se ofereceu, se entregou na morte de cruz, entregando a vida por aquelas ovelhas. Não tem como duvidar desse pastor, não tem como ter medo diante das afrontas, diante do deserto, sabendo que ele é o nosso pastor, que se entregou, que deu a vida por essas ovelhas. O Senhor está dizendo para você hoje: eu sou o teu pastor, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. E aí, quando eu começo a pensar sobre o pastor, o Senhor falou algo interessante a mim. Ele disse: Raquel, o pastor tem algumas ferramentas, entenda isso. E o Salmo 23, que ora lemos, vai falar sobre isso. O pastor tem o quê? Ele tem o cajado. E esse cajado, ele é um bastão de 3 metros de comprimento, que tem a parte da madeira, né, que é como se fosse uma vara, e ele tem no final essa curvatura. A curvatura dessa vara, desse bastão, é o cajado. A curvatura é o cajado. E aí, quando eu começo a pensar sobre isso, se você se remeter a uma imagem de pastor, você vai ver que o pastor está diante das ovelhas e ele está com o cajado na mão. E ele sempre vai fazendo assim no meio do caminho. O Senhor me dizia assim: Raquel, o cajado é uma arma de defesa. Eu estou na tua frente, te defendendo, te dando segurança, é a extensão do meu braço. Quando o pastor vê que a ovelha entrou em perigo, rapidamente ele estende o cajado. E às vezes, se for necessário, esse mesmo cajado com essa curvatura, pega essa ovelha, traz para perto para defender ela da queda, para defender ela dos arbustos que vai ferir ela. O Senhor está dizendo para você hoje: eu estou à tua frente e eu estou com arma de defesa, eu estou com arma de segurança, não vai sofrer dano algum, porque se você está ouvindo a minha voz, se está seguindo o caminho certo, eu estou à tua frente com o cajado, eu estou defendendo o teu caminho, eu estou te livrando do perigo, eu estou te livrando daquilo que te fere, eu estou à tua frente, até porque as ovelhas não enxergam longe, por isso o cajado vai à frente para guiar as ovelhas nas montanhas, nos vales. O Senhor está te guardando, o Senhor está te defendendo, ele é a tua defesa. O pastor tem ferramenta de defesa para você essa manhã, assim como Davi defendia as suas ovelhas. Lembra? Davi enfrentou urso e leão, provavelmente foi com o cajado. O Senhor defendia Davi, e o Senhor está dizendo para você hoje: enquanto você faz a obra, enquanto você defende as ovelhas, sou eu quem te defendo, sou eu que estou à tua frente. Davi sabia disso, ele mesmo enfrentou os predadores, e ele sabia que o Senhor, que o pastor o defenderia. E aí, quando eu começo a pensar que o pastor está à frente com o cajado, o pastor é à frente que ele vai, aí eu começo a pensar sobre Daniel na cova dos leões. Você lembra dessa passagem? E a Bíblia vai dizer que Daniel dormiu naquela cova. Daniel dormiu naquela cova com os leões. E de manhã, quando o rei chama Daniel, tira Daniel daquela cova, aqueles homens que armaram o decreto, aqueles homens que armaram contra a vida de Daniel, antes mesmo de chegar na cova, os leões o devoraram. Mas Daniel dormiu na cova, Daniel descansou na cova. Sabe por quê? Porque quando Daniel foi jogado, estava alguém à frente de Daniel. Ele estava na frente de Daniel com o cajado defendendo daqueles leões. O Senhor está te dizendo: a cova não te mata, o deserto não te mata, porque eu estou à tua frente. 3 jovens na fornalha, se lembra dessa história também? Esses 3 jovens, eles foram jogados na fornalha, mas a Bíblia vai dizer que aqueles homens que jogaram, que aqueceram a fornalha 7 vezes mais, ao aquecer a fornalha, aqueles homens morreram queimados, mas aqueles jovens não sofreram dano, nem um fio de cabelo se queimou. Sabe por quê? Porque na fornalha já tinha o 4º homem, ele estava na frente, ele estava defendendo do fogo, defendendo do perigo. O Senhor está à tua frente, ele vai à tua frente. E aí, como eu disse a vocês, o cajado é uma vara, não é isso? Tem a curvatura e também tem a vara que significa a vara. O cajado e a vara de Salmos 23 é o mesmo instrumento, entenda isso. E o cajado é a curvatura e a vara é a parte reta. E o pastor vai usando ali, quando necessário, a parte da vara, a parte do cajado. A vara, em hebraico, significa suporte, significa confiança.
Eu preciso te dizer essa manhã que existe um pastor que conhece a sua caminhada. Existe um pastor que está dando suporte nessa caminhada para você, pode confiar. Ele tem suporte para você, ele é o teu melhor amigo. Ele sabe que muitas vezes é subhumano o seu esforço, e ele sabe também que ele escolheu humanos que cansam, que se fadigam, que às vezes choram, que são feridos na caminhada, mas ele está dizendo: eu tenho suporte para você, eu tenho suporte para você nessa caminhada, continua caminhando, eu vou à frente. Eu tenho o suporte que você precisa, suporte físico, suporte emocional. O Senhor tem suporte para você. A vara está à tua frente. E eu começo a pensar que quando Davi via uma ovelha que precisava de ajuda, ele conhecia cada ovelha. Aquele tempo, se você for procurar, os pastores chamavam até as ovelhas de nome, sabe? Era algo muito íntimo, muito especial. E o Senhor está dizendo para você: eu conheço a tua história, eu conheço o teu nome, eu conheço as suas mazelas, eu sei as tuas dores. E essa manhã eu trouxe aqui para te dizer: eu tenho segurança, eu tenho defesa e eu tenho suporte para você. O casco da ovelha, sabe? Quando a ovelha, muito tempo, ela caminha, como eu disse para vocês, no deserto, o casco dela, com o tempo, vai ficando danificada, vai ficando desgastada. Aí o pastor começa a observar que aquela ovelha está mancando. Aí o pastor começa a observar que os seus pés estão feridos. Aí o pastor pega aquela ovelha, coloca no colo e ele começa a tratar as suas feridas. Ele começa a tratar as suas patinhas, sabe? Ele começa a colocar azeite nela. O Senhor está dizendo para alguém, como diz em Salmo 37, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com as suas próprias mãos. Isaías 43:13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e não te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Suporte é ajuda, suporte é ajuda. O Senhor está dizendo: não temas que eu te tomo pela mão e eu te ajudo no meio da caminhada. Eu sou o teu suporte, eu conheço a tua caminhada, eu conheço as tuas feridas, e se for necessário essa manhã, eu te pego pelo colo, eu te pego pela mão direita para te dar suporte, para curar as tuas feridas, para colocar bálsamo nos teus pés. Você vai caminhar, você vai seguir, porque tem um Deus que está à tua frente, porque tem um Deus que tem suporte para você. Mas também a vara também, ela serve, sabe para quê, meus irmãos? Para corrigir. Ela serve também para disciplina. E o pastor tem uma estratégia muito diferenciada com essas ovelhas, que às vezes escuta a voz de estranhos e vai seguindo por caminhos longínquos e vai se afastando do rebanho, porque eu abro um parênteses para dizer que ovelha só anda em rebanho. Não tente andar por conta própria ou sozinho achando que você é alguém suficiente, não, porque ovelha anda com rebanho, entenda isso. E às vezes é necessário o pastor agir com disciplina com essa ovelha, às vezes é necessário. E eu começo a pensar numa história que, quando eu fui estudar essa palavra, eu vi de uma equipe que estava em passeio ali por Israel. Eles estavam uma equipe, tinha um guia turístico desse pessoal que estava viajando ali, e de repente no ônibus eles avistam um rebanho de ovelhas, um pastor, e eles, curiosos, eu também faria isso, eles falam: para aqui, pra gente tirar foto, pra gente ver essas ovelhas. É muito raro, né, um rebanho de ovelhas, ainda mais em Israel. Então o guia turístico para o ônibus e desce com aqueles turistas, eles começam a tirar foto, e de repente eles percebem que o pastor, ele pegou uma ovelha, ele quebrou a pata dessa ovelha, e aí ele começa a tratar aquela pata que ele mesmo quebrou. Ele começa a enfaixar aquela pata, ele começa a colocar azeite naquela pata. E aí os turistas vêm e perguntam: mas não faz sentido, será que não tem zoonose aqui? O que esse cara está fazendo? E aí o guia turístico se aproxima do pastor e fala: mas por que você quebrou a pata da ovelha e agora está tratando? Não faz sentido. E aí o pastor começa a explicar para aquele guia turístico. Ele fala assim: olha, isso dói mais em mim do que na ovelha. Só que essa ovelha, por 3 vezes, ela fugiu. A primeira vez, a serpente ia picá-la, eu corri e protegi ela da serpente. A segunda vez, eu achei ela caída no meio do precipício com o meu cajado, eu peguei essa ovelha, tirei os espinhos, trouxe para a volta.
trouxe de volta para o rebanho. E dessa última vez, quase que ela foi devorada por uma fera. Por isso eu me vi na obrigação de quebrar a pata dessa ovelha, para que agora ela vire independente de mim. Agora ela não vai conseguir caminhar por conta própria. E aí eu pego essa ovelha com a pata ferida, eu coloco ela no ombro, e agora perto de mim ela vai conseguir identificar a minha voz. Ela vai ter que caminhar no meu ombro, ela vai ficar dependente de novo. O Senhor está dizendo para alguém essa manhã: se for necessário, eu vou apertar um pouco mais. Se for necessário, eu vou ter que ferir, mas você vai começar a ouvir a minha voz de novo. Você vai andar aqui perto de novo, porque muitas vezes eu livrei a tua vida, muitas vezes eu te livrei da morte, mas por vezes você sai do rebanho e você se afasta de novo. E hoje é necessário eu te ferir, hoje é necessário eu agir na tua vida, às vezes apertando um pouco mais, às vezes fechando uma porta, para que você entenda que eu te quero perto. Para que você entenda que eu te quero perto, eu te quero no meu ombro. Vai ser carregada, mas vai seguir o caminho. Ele mesmo fere, mas ele mesmo tem cura. Mas às vezes é necessário para não te perder. Ele vai insistir em você. Ele vai insistir em você, mas ele não vai te perder. O outro instrumento que o pastor tem, e todo mundo conhece esse instrumento, é a funda. Davi colocou as pedrinhas aonde? Na funda, é um alforje. E os pastores têm essa funda, é um bornal, né? E esse bornal, essa funda, ela é usada para quê? Para carregar alimento. Davi tinha esse bornal, por isso ele colocou ali as pedrinhas. O Senhor está dizendo para alguém essa manhã: eu tenho o alforje, eu tenho a funda que traz o alimento, que traz o recurso necessário para a caminhada. Por isso Davi estava falando: nada vai me faltar. Se eu estiver em perigo, tem defesa. Se eu estiver precisando de suporte, ele tem. Se eu estiver precisando de provisão, de alimento para caminhar, ele tem. No alforje tem alegria, no alforje tem graça, tem força. Deus é prevenido, ele te chama para o caminho, mas ele tem aquilo que você precisa. Ele sabe a hora certa de te alimentar, ele sabe a hora certa de te dar renovo. E detalhe, se precisar, nesse alforje também tem pedra. Se precisar, nesse alforje também tem ferramenta para você derrotar gigante. Tem habilidade para entrar em batalha e derrotar gigantes. Nada vai te faltar. É cajado na mão e alforje para te sustentar. Ele vai te guiando, ele vai te defendendo, ele vai te alimentando. Oh, aleluia! E aí, quando eu começo a pensar sobre isso, eu começo a pensar Davi ali diante da morte, né? Diante do gigante. Por isso que ele fala: ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum, porque ele sabia que ele tinha sustento, ele tinha defesa, ele sabia quem estava com ele. E aí eu acho interessante que esse caminho, essa passagem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu fui pesquisar, realmente existe esse vale da sombra da morte, não é só uma ilustração de Davi. Davi conhecia ali aquela passagem toda ali de Belém, né? E aí, esse caminho, o Vale da Sombra da Morte, ele realmente existe. Ele realmente existe. Ele fica entre Jericó e Jerusalém. E é um desfiadeiro muito íngreme, sabe? Profundo, estreito. A luz solar só atinge a sua base, a base desse desfiladeiro, quando ela se encontra diretamente acima do vale, ao meio-dia, uma vez por dia. Esse vale, esse desfiladeiro, o sol bate nele somente ao meio-dia. É um vale escuro, é um vale íngreme, úmido, e no restante do dia esse fundo permanece na sombra, no escuro. Mas eu acho interessante que, segundo os historiadores, como eu disse a vocês, as ovelhas, elas não enxergam direito. Imagina você, uma ovelha no meio do escuro, no meio de um vale, elas já não enxergam direito. Mas Davi fala assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu disse: como que uma ovelha vai andar nesse vale? Aí eu fui pesquisar sobre isso. Como eu disse a vocês, elas são guiadas por quê? Pela voz do pastor. Aí, esses pastores, eles costumavam pegar os seus instrumentos. Ele costumava, Davi, no caso, tinha uma harpa, né? Eles costumavam pegar o seu instrumento e à frente dessas ovelhas no meio do vale, eles começavam a tocar o seu instrumento e cantar. Talvez alguns com saltério, talvez alguns com outro tipo de ferramenta, outro tipo de instrumento.
Davi, eu começo a pensar em Davi na harpa, tocando a sua harpa e cantando, e as ovelhas seguindo o caminho. É por isso que você vai andar no meio desse vale. É por isso que Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia eu não vou ficar parado, não vou ficar prostrado, eu não vou morrer no meio do vale, porque eu começo a caminhar no vale, e eu começo a escutar a voz dele, vem que eu estou te guiando, vem que eu estou à tua frente. É ouvindo a voz do pastor e seguindo no vale, ainda que escuro, ainda que seja escuridão, ainda que seja difícil, o Senhor está dizendo, vai andar no vale. Não é para você ficar estagnado, não vai te paralisar. Davi fala, ainda que eu ande, eu vou andar, eu vou caminhar no meio desse vale, não vai me paralisar, o pastor está à frente. Comece a ouvir a voz dele essa manhã, comece a ouvir a voz do pastor dizendo para você, caminhe, avance, porque eu estou à tua frente. Esse vale não vai durar para sempre, esse vale não vai durar para sempre, eu consigo andar nele, eu não fico parado, eu ando nele, e eu sei que o Senhor está comigo, porque eu consigo ouvir a sua voz, eu consigo ouvir a tua voz. Está tudo escuro, está tudo confuso, está tudo difícil, mas ainda assim eu consigo ouvir a voz dele dizendo, caminha, seja forte, corajoso, porque esse vale vai ter fim, esse vale não vai durar para sempre, e você vai conseguir caminhar no meio do vale. Outra coisa que o pastor tem é o óleo. A Bíblia vai dizer aqui, ó, no versículo 5, ele vai me ungir com óleo, né? Aqui é claro que é outro contexto, né? Que ele fala da mesa, deve falar da mesa. Mas o pastor, ele carrega, assim, um pouco de óleo. E para que serve esse óleo que o pastor carrega? Esse óleo é para derramar na cabeça das ovelhas. Porque as ovelhas, se vocês repararem, elas têm as suas narinas úmidas, elas têm os seus ouvidos úmidos. E isso, essa umidade que elas têm naturalmente, isso atrai moscas. E as moscas começam a fazer o barulho, e ovelhas se perturbam muito com o barulho de moscas. Automaticamente, algumas moscas também entram nas suas narinas, nos seus ouvidos, e aí fica zunindo na cabeça dessas ovelhas. E depois você pode pesquisar, não é só uma metáfora, realmente é verdade. E aí elas começam a perturbar com esse barulho. E essas ovelhas perturbadas com esse barulho, elas correm para as rochas, elas correm para as árvores, alguma coisa dura, para começar a bater a sua cabeça, até que o barulho cesse. Só que o barulho só vai cessar quando elas morrerem. Elas sofrem traumatismo craniano. Mas o pastor, ele tem óleo, ele é prevenido, por isso ele derrama o óleo sobre a cabeça dessas ovelhas, para que essas moscas não venham, para que essas moscas não perturbem. O Senhor está dizendo para alguém essa manhã, eu tenho óleo para ungir a tua cabeça, eu tenho óleo para ungir a tua cabeça, em nome de Jesus. Toda voz contrária que tem perturbado a tua mente, todo barulho que tem causado perturbação na tua mente, hoje vai cessar, porque eu estou derramando óleo sobre a tua cabeça, eu estou derramando óleo sobre a tua cabeça, e toda voz estranha, toda perturbação na mente hoje será coberta pelo óleo do Senhor, pelo óleo que vai trazer calma à tua mente, que vai trazer calma à tua alma. Tem gente que não consegue dormir porque fica perturbado pelo barulho das preocupações, pela voz do inimigo. O Senhor está dizendo, eu tenho descanso para a tua mente, eu estou derramando óleo sobre a tua cabeça. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:8, nunca falta o óleo sobre a tua cabeça, e não vai faltar, porque o Senhor está derramando, o óleo está sendo derramado. O óleo está sendo derramado. E Davi segue e fala, o meu cálice transborda. O Senhor está dizendo para alguém essa manhã, na sua vida irá transbordar a alegria, como diz a Bíblia, a paz que excede todo entendimento. Não falta alegria, não falta paz. Está todo mundo preocupado, mas você tem paz. Está tudo bagunçado, mas você tem paz, porque a paz excede, o cálice transborda, independente da circunstância, do cenário. Não falta alegria, não falta descanso. É como aquelas ovelhas, é como Davi fala daquelas ovelhas, deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor tem descanso para você, o Senhor tem alegria para você. A paz que excede todo entendimento está transbordando hoje sobre a tua vida. E Davi fala isso, o cálice se transborda.
E para finalizar essa palavra, no versículo 6 fala: bondade e misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia me seguirão. Quando eu começo a pensar sobre bondade, bondade é algo que nós não merecemos. E o Senhor nos dá bondade, é você ter acordado hoje. Bondade é você ter o alimento hoje. Bondade é você estar vivo hoje. Nós não merecemos, mas todos os dias a bondade do Senhor, a misericórdia nos segue. Misericórdia é algo que nós merecemos, ou seja, nós merecemos ser punidos por nossos erros. Nós merecemos ser castigados. Nós merecemos muitas vezes que a ira do Senhor venha sobre nós, mas o salmista diz: bondade e misericórdia me seguirão. Ele não nos dá o castigo que nós merecemos, porque a misericórdia nos alcança todos os dias me segue. É a gente caminhando e a bondade e a misericórdia segurada em nossa mão, porque o pastor tem bondade e misericórdia, porque o pastor tem sustento, porque o pastor tem alegria, porque o pastor tem suporte. O pastor, ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Não vai faltar refrigério para tua alma, não vai faltar alegria para tua alma, não vai faltar o óleo sobre a tua cabeça. O Senhor tem provisão para tua casa, o Senhor tem renovo para tua vida, em nome de Jesus. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas se coloca no lugar de ovelha hoje, começa a ouvir a voz, a direção do pastor para o caminho que ele quer que você siga, para o propósito que ele te designou essa manhã. Comece a ouvir a voz do pastor, entenda aquilo que ele quer de você essa manhã. Tenha o Senhor como teu pastor e nada vai te faltar. Essa palavra que Deus colocou ao meu coração essa manhã, missionária Nália. Muito obrigado por essa oportunidade, me sinto privilegiada, viu? E sempre que a irmã precisar, estamos à disposição. Sempre que a irmã precisar, estamos à disposição. Será uma honra atendê-los, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus.